Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Leite. Como o professor já apresentou, estou lá na Unisa com vocês. Estou coordenando a enfermagem obstétrica e sou professora da graduação na saúde da mulher, né? Então, eu vou só me apresentar um pouquinho mais, né? Eu sou pós-graduada em enfermagem obstétrica. Eu também tenho pós-graduação em estética, ia ficar muita coisa aqui. Eu fiz mestrado em Ciências da Saúde na USP e agora eu estou fazendo doutorado na saúde pública, na Faculdade de Saúde Pública. Eu não sei se vocês conhecem o projeto FET-RISC da saúde pública, que trabalha com os óbitos fetais em 15 hospitais em São Paulo. Eu faço parte desse projeto e, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, se vocês, preceptores, professores, tiverem algum óbito fetal no ambulatório e vocês quiserem me avisar, a gente faz essa coleta desses dados, né, ou dos hospitais que estão sendo coletados esses dados, e é um projeto muito grande, envolvido com muitas pessoas, né, muitos pós-doc, fora os professores docentes da Universidade de São Paulo. Então, se vocês tiverem alguma coisa, aproveitando a oportunidade, me avisem, porque está bem difícil a gente alinhar essas coletas, né? Um dos hospitais que a gente colhe é o Hospital Interlagos, né? Que faz parte aí do curso, né? Do curso que os graduandos passam. Bom, como eu falei, né? Eu também trabalho, né? Eu atendo junto com uma equipe a equipe da doutora Fernanda Valente, da Clínica Ciclos, né? É um consultório voltado para a reprodução humana, e lá eu atendo como enfermeira obstétrica, acompanhando partos, pós-partos, e aí a evolução gestacional auxiliando no pré-natal. Sou membro do Comitê de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e sou professora orientadora da Liga também da Enfermagem na Saúde da Mulher. Bom, então, eu acho que a maioria já conhece, né, já trabalha já teve a oportunidade de estar trabalhando com a enfermeira obstetra, e aqui eu venho trazer um pouquinho do nosso curso que está dentro das normas do Conselho, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, um panorama geral, o nosso curso tem uma parte teórica. Essa parte teórica, a gente preza muito os cuidados baseados em evidência. As meninas assistem às aulas aqui que o professor Felipe convidou. Nós temos um segundo momento, que são os laboratórios de habilidades e simulação realística, que a gente utiliza na universidade. E nós temos o cenário prático, que é o que nós vamos conversar hoje, né? E qual que é o meu interesse? Que esses alunos da enfermagem obstétrica entendam o seu papel, né, dentro de todo o contexto da assistência obstétrica e consigam atuar de maneira ética e legal dentro da sua vida profissional, né? Porque nós sabemos que tem várias vertentes. Podem atuar num hospital privado, no hospital público, de forma autônoma, associada a uma equipe, como que eles vão estar trabalhando. E para isso, né, a gente tem uma normativa dentro do Conselho Federal, que são 15 consultas pré-natais, 20 partos e 15 atendimentos ao recém-nascido para esse pós-graduando tirar essa titulação. E aí uma questão que eu queria discutir com vocês, né? De nós associarmos aí junto o curso de enfermagem obstétrica da pós-graduação junto com a medicina. Gente, eu quero deixar bem aberto para qualquer um professor, qualquer um residente, pós-graduando, quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Já que nós temos um ambulatório na nossa universidade, a minha intenção é propor para vocês uma assistência compartilhada. E nós sabemos que hoje, dentro do cenário da assistência pré-natal,
esses dois olhares com formações diferentes que atuam sobre, sobre o mesmo, né, no mesmo cenário, com a nossa mesma paciente, seria algo seguro, né? A formação do aluno, já tendo o médico ao seu lado, é muito importante para a enfermagem. A gente já trabalhar nesse modelo, né, de acolhimento à mulher, né, da confirmação do seu diagnóstico de gravidez, trabalhar esse medos e angústias, uma consulta de pré-natal, e eu vejo que vocês são bastante dedicados lá no ambulatório, nós também podermos aprender a compartilhar, né, os riscos que essa mulher vai ter e que ela tenha o maior conhecimento dentro de todo esse período, né, pensando em educação e saúde, que ela saia preparada para o parto, né, e sempre é, é, providenciando aí o melhor cuidado para ela e a melhor autonomia dentro desse cenário. E para isso, se nós trabalharmos em equipe, né, cada um com suas peculiaridades, cada um com seu olhar, vai ser muito interessante, porque a gente vai ter ações sistematizadas para essa mulher. Ou seja, a gente vai prevenir intercorrências e preparar ela para o melhor momento, que é o parto. Então, nós conhecemos os serviços que nós indicamos para assistência ao parto, o perfil e trabalhar com essa mulher. Bom, na assistência obstétrica, ela está muito igual no atendimento, no início do atendimento médico, no início da consulta. Então, verificações de sinais vitais, né? O cálculo da idade gestacional, verificação da altura uterina, batimentos cardiofetais e, né, calcular todo esse, saber de onde que essa mulher veio, fazer um histórico, uma anamnese e trabalhar em equipe. Qual que é a minha ideia, né? Não sei se todos concordam. O graduando de medicina, ele já está inserido nesse cenário e já está solidificado suas ações. A minha ideia é que esse pós-graduando, ele atenda essa consulta junto com esse graduando de medicina. E, posteriormente, as discussões com os preceptores sobre este caso e essa condução dos próximos passos para essas mulheres, né, essas famílias. Então, qual é a ideia? Que o preceptor da enfermagem obstétrica e o preceptor médico, na hora dessa discussão, fariam junto com os alunos, né? Juntar esses dois, essas duas categorias. Então, eu acho que vai ser de grande ganho. Então, desde o início de toda a consulta obstétrica, desde a entrevista, a anamnese, a avaliação, tomada de decisão, orientações, né, discussões em equipe e o futuro agendamento. Então, todos os passos da consulta pré-natal nós faríamos juntos, né? Faríamos todo esse cenário trabalhando as duas categorias. Posteriormente, a gente vê esses benefícios, vamos dizer, a curto prazo, né? Então, a gente vê, nós observamos esse benefício com um item principal que eu queria saber se vocês fazem já ou não, discussão do plano de parto e a construção com essa mulher no plano de parto. Porque o que eu percebo na minha prática profissional? Há muita informação, principalmente na internet, sobre o parto, como que é esse parto normal, como que é essa cesárea, quais são os riscos, tem anestesia, não tem, quais que são os riscos para o bebê, né? Se essa mulher está evoluindo para uma pré-eclâmpsia, quais são os riscos, quais que são os hospitais que ela pode estar procurando. Com tudo isso, a construção do plano de parto, pensando nos serviços que nós temos disponíveis para essa mulher hoje na região sul, no extremo da região sul, como que nós trabalharíamos? Com a elaboração, né, de um plano de parto real, tá? Dentro da nossa realidade, para tanto a mulher não se frustrar, quanto o profissional que está atendendo na assistência ao parto também ver que essa mulher não está, tá segura das informações, tá? Então, nós observamos que na literatura os benefícios são inúmeros, tá?
melhora da comunicação da gestante com a própria equipe médica do hospital, com a equipe da maternidade em geral, tanto a equipe administrativa quanto a equipe de enfermagem. Ela alinha suas expectativas do que é o parto, né? Ou quais são as intervenções, como que ela pode está trabalhando com essas intervenções, né? Porque algumas, né, como por exemplo, o uso da ocitocina, muitas vezes nós sabemos que é necessário, mas a gente sabe o que a mídia fala sobre a ocitocina, e aí elas colocam que elas não querem, mas dependendo da situação, é necessário. Esclarecer as dúvidas sobre o parto, sobre a gestação, sobre o período que ela está, aumenta o conhecimento da mulher das fases do parto. E o que mais me incomoda, né, é sobre a indução de parto, né? A surpresa delas, muitas vezes, é entender o que que é uma indução, né? O tempo dessa demora, o tempo que ela vai estar lá no hospital, o quanto é difícil você, muitas vezes, receber uma notícia, você vai internar agora, você vai ficar por 48 horas ou 24 horas induzindo, né? É, então, tudo isso nós falaríamos nesse plano de parto. E trabalhar também um pouquinho para reduzir o número de cesáreas desnecessárias, porque a gente sabe que muitas vezes a cesárea é uma questão de escolha da mulher. Eu sei que ela tem todo esse direito, né, o desejo materno, mas será que ela está segura dessa opção dela, né, dessa tomada de decisão? Diminuir a dor do trabalho de parto, incentivar ao parto normal, melhorar esse score do bebê, porque se essa mãe vai muito mais segura, vai no período certo para a maternidade, isso vai ajudar muito ela. Aumentar essa satisfação da mulher no parto e no pós-parto, principalmente no pós-parto imediato, em relação ao aleitamento materno, em relação à dor, né? No parto vaginal, os cuidados que ela vai ter. Então, traçar esse plano de parto, eu sempre falo que eu corrijo o plano de parto das mulheres, né? Então, ela faz, e depois nós vamos discutindo cada passo para ver se está dentro da realidade, né? Então, isso é importante. E principalmente porque alguns hospitais que nós conhecemos na nossa região, por exemplo, não tem banheira, né? Então não adianta ela querer um parto na banheira se aquela instituição ela não tem o preparo, né? Não tem a disponibilidade desse tipo de parto. Então, nós alinharmos as expectativas, isso eu acho que é extremamente importante com as mulheres que nós vamos atender. Eu sei que muitas vezes é muito discrepante da nossa atuação como profissionais autônomos dentro de uma instituição privada, quando nós nos estamos referindo a uma instituição pública, né? Mas tudo está dentro do possível, né? Então, nós precisamos ter atenção de escolher o melhor, né? Da opção, né? Escolher não, a melhor opção para essa mulher, do melhor local para ela ter esse bebê, porque nós temos a questão do que vocês fazem o pré-natal de alto risco também, né? Então, alinhar tudo isso com essa mulher para que ela consiga ter um trabalho de parto adequado e um parto de forma segura. Bom, e aí a minha ideia, estou conversando com o professor Felipe, nós tivemos de um curso de gestante. Por quê? Se eu construo o plano de parto, se eu discuto tudo com essa mulher, eu posso criar um curso de gestante. E esse curso de gestante, ele tem que ser no sábado. Por que tem que ser no sábado? Por conta das atividades da medicina. Porque nós pensamos em envolver o aluno da graduação. E já que ele está durante semana nos estágios, a Liga, por exemplo, que é uma das opções, podia participar desse curso de gestante multidisciplinar no sábado. No sábado, nós pensamos em 2 horas, com coffee break para essa mulher, para ela ter bastante segurança de ficar lá, que ela não vai ter gasto com comida,
nós faríamos em seguida uma consulta coletiva. Então, muitas vezes o pai nunca participou da consulta, então a oportunidade dele estar participando dessa consulta, ouvir o coração do bebê pela primeira vez, tirar as suas dúvidas, né? E num futuro próximo, a gente ter no nosso ambulatório o pré-natal do homem. Isso é importante, o pré-natal do parceiro, né? Que é um grande sonho do professor Felipe. Então, eu super apoio. Eu acho que é bastante interessante para as nossas práticas. Nesse curso de gestante, a oportunidade que elas vão ter também é de trocar informações entre si. E desta forma, nós vamos fazer uma roda de conversa também, além das informações, né? Então, nós discutiríamos desde da fase gestacional até os cuidados com o bebê, né? Então, isso estimula os alunos a estudarem, porque, mais uma vez, as duas equipes atuariam juntas, e também fortaleceria o empoderamento da mulher, né? Estimulando o autocuidado, fortalecendo o aleitamento materno, né? E aí eu trouxe uma sugestão de grade do curso. Não sei se vocês concordam, espero a opinião de vocês. Eu pensei em 3 encontros. Eu tinha pensado inicialmente em 4, que eu até tinha conversado com o professor Felipe, mas talvez nesse momento, essa mulher, muitos encontros, talvez seria demais. Eu pensei em 3 e a gente falar de 2 assuntos em cada encontro. Então, importância do pré-natal, também abordando o pré-natal do homem, do parceiro, mudanças do corpo na gestação, principalmente no enfoque do terceiro trimestre, que é a maior dúvida delas. Pensar um pouquinho em trabalho de parto e tipos de parto e analgesia de parto no segundo encontro. E no terceiro encontro, focar em aleitamento materno e primeiros cuidados com recém-nascido. Não sei se vocês concordam, se quiserem escrever no chat também, se alguém quiser abrir o microfone, se alguém sugere a inclusão de outro tema. Jaque, Oi. eu só vou, na verdade, fazer uma pergunta. Ah, Como é que a gente vai separar essas pacientes nesses grupos? A gente vai ter por data provável? É isso? E a gente então, consegue organizar por partos trimestre. de partos de agosto, partos de setembro. E eu acho que 3 encontros é o ideal, porque são 3 trimestres, talvez, Uhum. sabe? Eu acho que o Thomas fez um comentário aí sobre epísio, Thomas, é isso? Ah, sim, professor. Falar sobre epísio, tirar esse mito, tá? De não fazer nenhuma forma, nenhuma situação, desculpa, estava achando a palavra. Eu também acho que a gente tem que falar, quando falar dos tipos de parto, e falar do parto fórceps. Porque o parto fórceps, todo mundo coloca o parto fórceps como um monstro. Não. Eu acho que ele é muito bem aplicado, com um médico muito experiente, super válido. O Vaxtrator, a analgesia inalatória, né? O que nossos serviços associados, eles oferecem que nós podemos abordar. E Eu talvez acho, até eu acho trazer que alguém. eu acho que Interlagos tem óxido nitroso, acho que tem Tem, inalatório. tem. E aí, o Jaque, eu acho que é o Warley, Hum. ele botou aqui, ó, acrescentar temas relacionados a métodos contraceptivos e mitos em relação ao DIU. Eu acho que isso ia ser muito legal falar Muito legal. do pós-parto, aleitamento, cuidados com a RN e planejamento. Acho que ia ser Perfeito. Adorei. Eu tinha pensado em mais para frente, tá no próximo slide, colocar uma consulta corporal, tá? Eu não sei, o Arley, se você acha melhor na sua prática
pensar numa consulta corporal e abordar esse tema de forma sucinta no terceiro encontro, ou você prefere só abordar no terceiro encontro? O que que você acha? Não sei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Warley, eu sou residente do JJM e estou rodando agora no estágio da UBS. E Aham, pelo que eu vejo, elas têm muita dúvida sobre como o DIU é utilizado e o impacto dele na dinâmica do dia a dia. E sim, são mitos bem pontuais que com uma consulta a gente não consegue retirar. É como se elas não acreditassem na gente que o DIU é seguro, é tão seguro quanto os outros métodos que a gente tem disponível. E é barato e é disponível no SUS. sim. Então, acho que daria para repetir esse tema nesse curso de gestante e nas consultas de pré-natal. Esse terceiro tempo seria um bom tempo, a meu ver, sim. Iria ajudar bastante. Perfeito, perfeito. Boa ideia. A gente já faz meio Obrigado. que a gente já faz meio que de rotina, viu? Falei, essa abordagem no puerpério, né, lá no JJM, no JJM, desculpa, na Unida, no ambulatório, no EVA, e o que a OMS fala é que durante o pré-natal, as consultas, tem até um questionário bem elaborado, são 2 minutos, você não gasta mais do que isso para falar de planejamento familiar durante o pré-natal, né? Então, eu acho que a gente podia ir até a mais. Além de falar na consulta, eu acho que a gente podia falar no curso de gestante também, em especial quando a gente falar desse pós-parto do puerpério. Acho que a Giovana quer falar. A Giovana levantou a mão. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Jaqueline, eu sou supervisora da residência de O do JJM, o Arley é meu residente. Ah, E eu acho que ele colocou isso e colocou muito bem, porque lá nós temos um programa que a gente já insere DIU de cobre no pós-parto imediato. Só que a maioria das gestantes, das parturientes, elas desconhecem isso. E para decidir logo ali, durante o trabalho de parto, durante o parto, é uma coisa quase que irracional, né? sim. Então, por isso que eu acho que o Arley falou também, que eu acho que isso tem que ser trabalhado no pré-natal, mostrar as vantagens, as desvantagens de se colocar no pós-parto imediato, né? O DIU de cobre, que a gente tem aqui disponível, e para as adolescentes e pacientes vulneráveis, a gente também tem a opção do Implanon. O Planon também tem no Grajaú agora, viu, Giovana? E de Ai, que bom. também bota lá. Agora a gente está batalhando, viu, para o pessoal todo saber, para a gente ter, na verdade, o EVA, a Unisa, como um centro de planejamento familiar na Zona Sul. É que algumas engrenagens precisam rodar ainda, mas está sendo pensado, viu, pessoal? Professora Giovana, se eu só tirar uma dúvida, que me veio uma Ah, ideia. Será que, não sei se é válido, fazer uma roda de conversa enquanto elas aguardam a consulta de pré-natal? A gente poderia implantar isso, porque já é uma terceira opção para que ela tenha esse conhecimento, né? Fazer um bate-papo com ela, pensar em algum folder para discutir enquanto ela aguarda a consulta. é uma opção também. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui na rede básica para pré-natal, porque a maioria dos pré-natais não são feitos por médico, né, por ginecologista. Na verdade, o ginecologista ele fica com os pré-natais de alto risco. Uhum, Então, a gente tem uma dificuldade grande em tentar centralizar isso, né? uhum. O pessoal da Rede Cegonha, da Secretaria de Saúde, eles têm feito esforços para a gente tentar alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que ainda o que funcionaria aqui seria essa explicação durante o pré-natal, porque a gente não conseguiria montar nesse momento essas rodas de gestante, mas que é uma ideia incrível, né? Uhum.
A minha intenção, doutora, também é ir para o JJM. Eu estou aguardando uma reunião para ir para vocês. Então, se você comprar a ideia, a gente pode levar também essa ideia aí, né? E Tá? juntar os dois, as duas equipes, né? Fazer né, um mutirão aí de conhecimento. É que daí eu preciso ver com a Rede Cegonha, porque a UBS não é do mesmo grupo da maternidade. Uhum. São equipes separadas, são administrações separadas. Diferente, né? E se tiver um grupo aí dentro da maternidade, porque, né, é a questão do JJM da gente, sei lá, pensar em um folder numa visita, quando eles forem visitar. E a gente até pensar num trabalho de extensão, Tá? né? Podemos. Não sei, a gente pensar com os nossos alunos, né? Um trabalho de extensão, não sei, é uma ideia. Porque como lá no Jota não tem ambulatório, eu não tenho ambulatório de pré-natal, eu não tenho ambulatório de gineco, Uhum. seria só a abordagem das pacientes que passam no pronto-socorro. Não sei se isso seria tão válido, sabe? É, não sei, a gente tem que pensar, né? Vamos pensar todo mundo É. junto. Você no folder vídeo explicativo, o professor Thomas trouxe, talvez a gente fazer um vídeo com os alunos, dando orientações das Acho opções, talvez, né? isso. Não, é uma boa ideia. A gente pode amadurecer, sim. Sim, vamos pensar junto para Vamos. botar Tá, esse projeto. a Elisandra levantou a mão. É isso, Elisandra? Isso. Boa noite, Boa noite. Jaque. Eu ia justamente te perguntar isso. Em que momento você pretendia entrar com esse curso de gestante? Porque o que eu estou no SUS há mais de 20 anos aí, o que eu tenho visto aí de que as pacientes às vezes não têm dinheiro de condução para ir num outro dia de consulta, Uhum, né? Então, o que a gente, assim, o que eu já vi fazer é isso, no dia que elas vão e enquanto elas aguardam, né, ser chamada no pré-natal, aí teria, na verdade, a gente trabalhou com dois grupos aí, um grupo que marcava todas as 8 da manhã, e daí um grupo que era atendido das 8 às 10 e o outro das 10 ao meio-dia, por exemplo. E uhum, aí dividia, né, quem ia para consulta e quem ia para o cursinho de gestante aí, uhum. para tentar abordar todas elas nos dias de consulta, né? Uhum. Porque eu acho que é mais fácil. Não sei se você tem uma outra ideia, porque eu não sei se a população que a gente está atendendo ali na Unisa também é, tem mais condição. Acho que não. A gente, Algumas a gente vê que tem, outras não, né? Então, não, é verdade. Essa questão que a senhora abordou é muito importante, a questão do custo financeiro, né? sim. A gente pensou em fazer no Campus 2, né, professor, inicialmente, porque o Campus 2 fica aberto aos sábados e eu consigo receber os alunos, né, tanto da medicina como da enfermagem lá para se O Campus organizar. 2 é o de Santo Amaro? É o de Santa Amaro. Então, ficar bem mais próximo do metrô. Eu também pensei nisso, para elas seria uma vantagem. É, a questão da gente abordar isso também nas salas, né, como roda de conversa, enquanto elas aguardam a consulta, a gente precisa pensar no ambulatório, né, nas salas, enquanto ela espera, a gente pode fazer um bate-papo, dependendo, a gente traçando aí cada dia um assunto, ou que aquele grupo, naquela idade gestacional, a gente abordar uns assuntos pontuais, né? Então, se a gente pensar, porque esse projeto, como ele vai acontecer na Unisa, né, tem que ser dentro do ambulatório da Unisa. Então, a disponibilidade, por exemplo, da sala de reunião para fazer isso, né? Para vocês ficar confortável, ou vocês discutem com os alunos lá dentro, né? Ou a gente teria que pegar na recepção, que automaticamente quem tivesse perto também pegaria essa informação. Já que de 10 ao meio-dia, na verdade antes, de 7 às 8 e de 10 ao meio-dia, é pela manhã,
a sala é utilizada para discussão e à tarde de 14 às 16. Então a gente conseguiria fazer alguma coisa talvez de 8 às 10, né, acabando Uhum. antes para os alunos entrarem, ou teoricamente depois das 16, quando acaba a discussão prática da tarde, né? Não sei o quanto isso é factível dentro do ambulatório, né? Sem ser na sala de espera. A gente pode ir lá para ver. Mas aí o ideal é esperar o ambulatório estar rodando para entender, você entender melhor a A dinâmica, dinâmica, né? Porque a entendeu? gente precisa ser uma dinâmica que não atrapalhe nós profissionais no atendimento da consulta, porque eu acho que ela vai lá, ela tem que ser atendida, a prioridade dela é que ela receba essas informações, né? É esse que é o objetivo para facilitar para a gente lá no grupo que vai atender na maternidade, que ela vai com muito mais estrutura e conhecimento, né? Ela não tem a dúvida que ela quer um DIU, né? Não é nesse momento que ela tem que ter dúvida, como a doutora Giovana falou. Não, ela tem muita dúvida porque a rede primária não consegue ter todas essa estrutura para passar essa informação, né? Então, eu queria uma ideia de vocês, né? Se a gente pode tentar fazer, por exemplo, vídeos que fiquem rodando na sala de espera. É uma opção, né? Como deram aqui no chat do vídeo. Então, a gente pega os alunos que montam, né, montariam essas aulas sobre as nossas supervisões e nós íamos no estúdio da Unisa e gravaria essas informações. É uma ideia, né? E a gente mantém o curso de sábado. Aquela paciente que tem condições de ir, ela vai no curso de sábado. Se ela não tem, ela tem pelo menos os vídeos para estar assistindo. E se ela tiver alguma dúvida, por exemplo, na hora da consulta, já sinaliza para mim, já que ela está com dúvida. Aí a gente deixa o material salvo em algum computador para estar discutindo com essa mulher, que é pontual. Aquela mulher tem dúvida sobre, por exemplo, sobre o DIU. É uma ideia também, né? Porque nós temos que pensar nas exceções que a gente vai pegar, né, dentro desse processo. Eu tenho visto, já, Hum. por exemplo, fizeram um piloto aqui na Unifesp, onde eu trabalho também, ter na alta, por exemplo, tinha um QR Code, acho que celular hoje a imensa maioria dos pacientes tem. A paciente lia o QR Code, caía num vídeo sobre orientação pós-alta e amamentação. Isso é o tipo de coisa que é relativamente Fácil. simples de fazer. Eu acho que a gente podia fazer essa parte online. A gente bota, é mais fácil você disponibilizar um cartaz ou um folder com QR Code para o paciente acessar do que conseguir. Eu não sei o certo, eu não lembro agora se a gente tem TV, por exemplo, na sala da recepção. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro também. Então, acho que um folder com os QR Codes, e aí a paciente vai lendo e tendo acesso a esse. Uma boa. Pode ser uma ideia boa e simples. Sim, é boa, barata, né, e simples, teoricamente. E daria para compartilhar com serviços associados, né? Porque o Grajaú também queria fazer um curso de gestante, né? Eu conversei lá, eles também queriam fazer. Nós podemos também chamar eles um dia para, né, para conversar um pouquinho sobre o hospital, o Interlagos também, né? Eu acho que isso é bastante interessante. É, Bom, acho que não tinha nenhuma pergunta, mas eu acho Acho que isso é que fácil. se todo mundo levantou a mão, conversou, acho que as perguntas respondemos. E aí, com isso, eu acho que com essa discussão, né, várias outras possibilidades vão surgindo, né? Vários outros
pontos a serem discutidos. Então, por exemplo, a gente realmente colocar em implantação e discutir esse projeto do pré-natal do homem, né? Do pré-natal do parceiro. Trazer isso para uma realidade. Fortalecer o planejamento reprodutivo, que é a questão que o Arley falou, né, tanto planejamento reprodutivo como planejamento familiar. O apoio e a orientação do aleitamento materno. E também, no puerpério, ela tiver dúvida de aleitamento materno, a gente tem uma sala de ordenha, uma sala de orientação para aleitamento materno, né? De trazer essa paciente mais para perto de nós, né? Profissionais. Nós temos mastologista lá no ambulatório, só de ir lá eu já fui, né, pensando em vários projetos, né? Então, qualquer intercorrência a gente tem para onde caminhar e transformar tudo isso, como nós somos docentes e nós somos cobrados, né, todo semestre, trabalhar com elaboração de projetos para futuras publicações acadêmicas. Então, o que eu pensei? E nós dividimos em grupos para a gente trabalhar nesse projeto ao decorrer, né? Gente, não é nada para decidir para hoje, tá? É que eu sou ansiosa. É, de nós construirmos novos projetos, né, formarmos grupos para discutir novos projetos e colocar os alunos, né? Então, nós temos TCC, nós temos os alunos que precisam publicar, né, para uma futura residência, se graduando, né, para conseguir pontuação na residência. Nós temos o envio para congressos de artigos, de publicações. Então, eu pensei da gente se dividir em grupo, eu posso ajudar escrever nessa transição, se vocês concordarem, né, todo mundo apoiar que o pré-natal seja compartilhado lá no ambulatório da Unisa, eu vou estar lá para esse momento de transição. E eu acho que nesse momento a gente podia elaborar esses projetos, né? Então, essa é a ideia que eu tive de compartilhar com vocês e a gente trazer isso para o nosso perfil docente também. Eu não sei se as professoras, professores concordam de nós, né, trazermos essa realidade para a nossa realidade acadêmica, melhorar o nosso atendimento, né, para a nossa população, né, criando estratégia, como vocês mesmos trouxeram, e fazendo com que isso vire publicação, né, que é interessante para nós. Eu não sei se alguém quer falar, se alguém gostou da ideia, não gostou, se a gente pode trabalhar junto. A ideia é a gente trabalhar junto, cada vez mais junto, aliás. A gente hoje teve uma prova de disciplinas integradas, né, dentro do curso de medicina. Então, não tem como a gente não integrar enfermagem obstétrica e ginecologia obstetrícia, residência médica, não tem sentido. Eu e a Jaqueline, a gente teve o cuidado de conversar no agendamento, né? A gente tem um número grande de pré-natais, então ia ser formulado uma escala entre a enfermagem obstétrica, porque não é todo dia que a gente tem pré-natal no EVA, né? Então, por exemplo, quarta tarde, quinta-feira e sexta são os dias que o foco vai ser maior, porque segunda e terça acho que não tem pré-natal, salvo alguma exceção. Mas quarta tarde eu tenho certeza, tem a Letícia e o Alexandre. Quinta-feira eu sei que tem a Elisandra e a Luciana que estão aí. Sexta-feira eu sei que tem a Luísa, a Luciana, a Mari Cris, que também tem uma agenda de gineco, mas faz pré-natal. Então, eu acho que a ideia vai ser muito boa. Eu sei que a gente tem residentes aqui conectados, pelo menos eu estou vendo alguns aqui, né? Ásia, Ilana, tem R1, tem R2, pelo menos conectado R3. A ideia é saber que a gente vai ter residentes da saúde da mulher, né, que pode ser R1 a R3,
e que a gente vai ter, sim, um especializando da enfermagem obstétrica. E a ideia é que, óbvio, a gente se complemente, que a gente some, né? É, não vai faltar paciente para ninguém. Acho que isso cabe falar aqui. E a intenção é da gente atender junto mesmo. O que que eu pensei de não separar, porque no futuro, gente, eu mesmo trabalho com uma médica maravilhosa. A gente atende junto, nunca tivemos problema e a gente compartilha tudo. Então, isso é muito gostoso. Mas é uma realidade que a gente vê hoje nos serviços, né? Parece uma competição. E não é isso, porque a enfermeira obstétrica precisa de vocês muito, 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 muito. E vocês acabam precisando muito da gente também. Então, é uma troca tão gostosa, e eu acho que é a nossa realidade hoje, né? Hoje a realidade é que nos serviços está sendo discutida. Então, hoje a enfermeira obstétrica, ela está dentro das instituições privadas como autônoma. Isso é muito gostoso, né? E a gente queria muito trazer esse projeto para a Unisa de uma forma gradual, de uma forma eu vou estar acompanhando, gente. Eu deixei meu telefone no último slide. Se vocês quiserem construir uma ficha diferente, construir projetos, eu estou à disposição. Estou construindo um projeto com o professor Thomas e com o professor Gabriel. Está sendo muito gostoso, está sendo um aprendizado incrível. E, e eu acho que a gente tem muito para crescer, né? Juntos somos mais fortes, né? E quem vai ganhar com tudo isso é a nossa paciente. Então, eu sempre trago essa frase de Michel Dan, eu sei que parece, né, bem clássica para todo mundo. Para mudar o mundo, a gente precisa mudar a primeira forma de nascer. E para mudar a forma de nascer, a gente tem que mudar a assistência pré-natal, né? Deixar ela muito mais confortável para nós profissionais trabalharmos unidos em equipe, trazer tudo que a gente pode trazer para a nossa paciente e melhorar a nossa qualidade, que já é boa, né? Mas nós vamos melhorar ainda mais, né? Sempre tem o que melhorar. E eu deixo aqui meu e-mail e meu telefone para vocês. O que vocês precisarem de mim. Hoje eu estou quinta-feira só à tarde na Unisa, né? Que eu encontro o professor Gabriel, o professor Thomas, mas eu estou praticamente o semestre que vem quatro manhãs lá, então a gente pode discutir junto, pode sentar, pensar em novos projetos e colocar esses alunos para trabalhar um pouco, né? Para fazer ciência, né? E agora eu passo a palavra a vocês, que eu quero saber se o projeto é legal, se todo mundo embarca nessa comigo, com a gente, né? Todo mundo junto. Se as preceptoras acham uma boa ideia, se a gente pode começar a fazer um piloto com essa turma. Oi, Aline, nem tinha te visto aí, querida. Boa noite. Aqui eu acho que quem faz pré-natal na, na Unisa, propriamente dito, sei que a Luciana está de férias, a Luísa está de férias, então elas não entraram. Uhum. A gente tem a Elisandra. Elisandra, eu acho que trabalhar em conjunto fica até mais fácil, né? Assim, eu conheço a Fernanda já, que ela foi minha residente, né? Ai, que Então, delícia! conheço ela. Eu estou começando a trabalhar como enfermeira no meu consultório, que era minha paciente, me propôs um estágio no meu consultório. Eu falei, tá bom, né? E eu acho que está sendo bem válido, assim, acho que está sendo bem legal essa interação mesmo entre a gente. Acho que a gente também aprende com vocês, né, essa parte do cuidado aí, que é diferenciado, né? E acho que dá para trabalhar junto, sim, porque o pré-natal ali é básico para todo mundo, né? Para aprender o cuidado pré-natal. Então, acho que dá para fazer o projeto, sim. Eu não E tenho muita assim, experiência, na verdade, não tenho nenhuma experiência com publicação, então isso eu também vou aprender, né? Então, é, eu estou começando aí de novo essa parte acadêmica que eu tinha meio que
que abandonado. Então, a gente vai ter que começar junto aí, né, em projetos. Ah, Mas eu acho que é legal. Bom, gente, perguntas. Residente. É, posso falar Fala, um Thomas. pouco? Claro que pode falar, querido. É que eu estou dirigindo aqui, tá? Por isso que eu não pus a cara para bater. Mas é rapidinho, só que ela falou agora sobre publicação, né? Então é verdade, eu acho que é mais uma oportunidade de temas para a gente poder publicar em revistas. E agora, só para vocês terem uma ideia, né? Semana passada, sexta e sábado, foi a Jornada da Santa Casa de São Paulo. E eu participei da revisão de uma boa parte dos artigos, dos trabalhos que foram enviados, e participei também no final, né? Quem que ia ganhar os vários prêmios lá de obstetrícia, jovem pesquisador, ginecologia e assim vai. E vários trabalhos vencedores foram de instituições de fora, entendeu? É, por exemplo, só para ilustrar, um dos que ganhou de obstetrícia foi um grupo de Itaquaquecetuba, eu acho que é isso mesmo, não é nome complicado. Eles avaliaram a incidência de epísio. E aí ele foi explorando esse assunto epísio, né? De repente é um tema que você fala assim, pô, mas o que dá para falar sobre isso? O cara simplesmente ganhou o prêmio, entendeu? Então eu acho que a gente, nessa pegada que está sendo proposta, que eu acho muito interessante, né? Aí você vai incluir ali também N temas, né? E eu acho que é uma oportunidade para a gente poder fazer trabalhos e pôsteres para várias instituições e fazer a Unisa ficar aparecer, né? Aquela velha frase, né? Que não é visto, como é que é? Que Quem não não, é que visto não, não é lembrado. não é lembrado, exatamente, é essa frase aí. Eu acho que é mais fazer uma analogia, eu acho que é por aí. Então eu acho que é mais uma chance dentro de um material rico que a gente tem, que são os pré-natais, né? Eu só fico pensando aí na quantidade de conhecimento que vocês querem passar, né? E eu vi que um grande problema aí foi o momento oportuno de ter essas pacientes. Acho que isso, né, como foi dito, né? Tem gente que não tem condução, né? Quer dizer, vai num dia, mas não vai no outro. Então, eu acho que usar como ferramenta algumas coisas do tipo que eu coloquei no chat aí, né? Um filme, né? Um filme. E esse filme é um filme interativo, um filme que pode ser um bate-papo entre, como se fosse tipo entrevista, um pergunta, né? E as perguntas são as perguntas habituais, né? As mais frequentes, e vai mostrando aí, e algum médico vai respondendo. Então, eu acho que dá para fazer isso uma coisa muito gostosa. E esse negócio que você falou, esse negócio que você falou do QR Code, é uma sacada muito boa. Você está entendendo? Uma sacada muito boa, É realmente, muito deixar os legal, Thomas. cartazes. É muito legal e funciona muito bem. É muito legal. Eu não tinha, é tão simples, né? E tão prático, né? E a divulgação é tão ampla. E quem não tem celular hoje, né? Entendeu? Então, eu acho que isso também é uma coisa que facilita muito. E eu ia falar mais uma outra coisa que agora eu esqueci, né? Mas eu acho que a proposta é muito boa. Eu acho que tem que meter as caras e fazer acontecer, né? É isso aí. Parabéns pela ideia, Jaque. Não sei quem foi a ideia. E quem te mandou um abraço, que lembrou de você, foi o Rômulo, né? Que ele falou do pré-natal do homem, né? Depois eu queria que você me explicasse melhor sobre, né, o pré-natal do homem, porque eu imagino, né? O tiozinho lá da Zona Sul vai usar pré-natal do homem. Eu falei assim, então achar que eu sou um trans, né? Eu tô falando que É é o que as grande, hein, pessoas Thomas? Esse imaginam, né? assunto é grande, hein? Olha. Então, eu acho que você devia esclarecer assim melhor, porque justamente o Rômulo, que trabalhou com o Felipe no Einstein, é amigo nosso, ele estava falando para uma indústria farmacêutica tal, sobre vitaminas pré-natais para o homem e para a mulher. E aí, no homem, era um coquetel anti-radicais livres tal, uma composição muito interessante, que depois a gente pode até discutir isso daí, né? Mas me fala mais, o que é um pré-natal do homem, Felipe?
Ô, Thomas, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar uma É que pessoa eu cheguei aqui, ó. atrasado também. Ó. Quando essa pessoinha nasceu aqui, ó, dá um oi pro pessoal. Eu descobri que eu estava hipertenso, Thomas. Olha só. Então eu fui estudar, dar uma olhada, e tem um guia que não é novo, é de 2016, se eu não me engano, ou 17, do Ministério, sugerindo, na verdade, um exame básico, né? Aferição de pressão, cálculo do IMC e coleta de sorologias básicas para esses homens. Pasme, Thomas, pasme. Aqui estamos num ambiente, poxa, universitário, e é isso. Toda vez que a gente fala de pré-natal do homem, causa uma certa estranheza. Mas é uma coisa que eu tenho desenvolvido no consultório, para você ter ideia, porque até no SUS, esses pais são melhor atendidos, muitas vezes, do que no sistema suplementar. Então, vou marcar uma aula de pré-natal do pai, pronto. Eu tenho um testemunho para falar. Fala aí, Gabriel. Bom, eu descobri que eu tinha câncer de tireoide numa dessas. Foi na primeira gestação, eu tinha um bócio de 2 centímetros. Na segunda gestação da Catarina, eu fui fazer o ultrassom para ver como é que estava esse bócio e a gente achou um nódulo suspeito. Né? Não esperei a terceira gestação, né? Na segunda gestação, eu fui lá, puncionei. Até a Catarina achava que era tigre, porque eu mesmo pedi a punção, né? Eu como bom ginecologista, fui lá pedir a punção e descobri que tinha um câncer de tireoide. E o mais engraçado é que a Catarina estava grávida e eu estava com o iodo radioativo, então eu não podia chegar perto dela. E foi no pré-natal do homem, né? Que a gente faz aqui. Eu, quando tenho, Tomás, as minhas pacientes de infertilidade, a gente pede exame para o marido também. E aí acabei de dar bronca num aqui agora, que chegou com uma HB glicada de 6%. Daí eu falei assim, meu, agora eu vou começar a ser o médico, né? O Pois problema é. todo é que o homem não procura o médico. E aí só procura o médico quando o negócio foi pro saco, né? Aliás, eu Olha, vou pedir licença aqui. Thomas, oi. eu não fui na Santa Casa porque eu estava de molho, viu? Sexta e sábado, de molho em casa. Senti Não, relaxa. na jornada, senti mesmo. Mas eu acho que é uma oportunidade da gente trazer esses homens, né? Nós termos disponível no nosso serviço, né? E agora mais com o nosso Eu vou te passar alguns trabalhos que eu recebi no teu. no a gente trazer esse homem para perto, lá com o nosso laboratório, que agora, né, vai ter, né, para coletar exames, então isso vai ficar muito mais fácil, Essa né? abordagem. Isso, Então, eu acho um projeto muito legal. E o inovador é o pré-natal do homem. Quer dizer, o que esses caras estão. Não, exatamente. Que fazer um check-up básico do homem. É o famoso já que, né? Já que o senhor está aqui, vamos aproveitar, né? Colhe esses exames, vamos ver peso, altura, IMC, circunferência abdominal, pressão, É né? isso. Te Não é orientar sobre nada, os não hábitos, é nada demais, Thomas, é isso mesmo. É bem por aí. né? O jaque. E aproveitando, e eu acho, Jaqueline, que nesse mutirão, nesse projeto, tem que colocar uma nutricionista, entendeu? Porque para orientar a mulher para não ganhar peso, que é uma dificuldade grande, e o homem vai perder peso, né? Entendeu? Então acho que vai ter que envolver também o pessoal da nutrição. eu pensei também a gente ampliar o pessoal da psicologia, nutrição e fisioterapia, né? Fisioterapia pro ortopélvico. É, Isso mesmo. para a gente, porque a clínica tem e é disponível lá, e a gente podia fazer essa parceria. Eu acho que é bastante interessante, acho que vai sair E, bastante trabalho legal. e uma ignorância minha, né? É, e vocês vão abordar nesse contexto esse negócio de plano de parto? Sim, sim. O interessante é que ela já saia no terceiro trimestre com o plano de parto dela elaborado, consciente, com decisões conscientes e decisões
que tenham a ver com a realidade da maternidade. Só deixa eu contar uma historinha, 10 minutos, 2 minutos, né? Dessa história de plano de parto. Aconteceu no Santa Joana, uma paciente que foi fazer parto, ela queria normal, qualquer curso, sem nada, né? Bem a moda antiga mesmo, e ela estava morrendo de dor, e aí a enfermeira obstetriz chegou e falou assim, olha, a senhora não gostaria de uma de analgesia de parto e tal, tem toda uma equipe de anestesistas aqui, né? Está à disposição. Bom, a mulher morrendo de dor, topou a ideia, né? Fez a analgesia, o parto nasceu, foi tudo bem, e depois ela meteu um processo na enfermeira no hospital, porque na medida que a enfermeira obstetriz ofereceu, ela acabou meio que indo contra o plano de parto. Ela meio que foi interpretada como se a enfermeira tivesse induzido a quebra do plano de parto, e aí hoje esse processo está na justiça, por mais absurdo que possa parecer, mas está lá, né? Então, eu acho que é importante essa conversa do plano de parto, porque muitos absurdos estão acontecendo, tá entendendo? Hoje está todo mundo com medo de fazer parto, né? Então, sei lá, imagina o plantonista, coitado, né? Ter que ouvir uns absurdos e a vida que toca. Mas aqui também tem outro extremo, viu, Thomas? Tem uma mensagem aqui no chat. Bia, agora Bia Mota, eu não sei se é B1 ou B2, enfim. B1, B1. Eu tenho. mas a B2 concorda. Então é isso. Então, bananas de pijamas, B1 e B2, pedindo uma aula sobre analgesia de parto, né? Acho que é um assunto fundamental. Eu vou pensar em alguém bem gabaritado para trazer para dar essa aula, tá? Eu sei que é uma limitação, e essa limitação não é só no Grajaú, tá, queridas? Mas eu entendo a solicitação e vou fazer o possível para trazer alguém para dar essa aula para a gente, tá bom? Analgesia farmacológica, né? Métodos não farmacológicos, aí a gente está relativamente habituado com bola, massagem, banho, enfim. Mas analgesia farmacológica eu vou trazer alguém, tá bom? Posso, Obrigada. posso trazer o pré-natal do homem também? Eu vou trazer num dia de obstetrícia fisiológica, então, tá bom? Paternidade, Muito legal aí. paternidade pré-natal do homem, beleza. E só mais um comentário, como você comentou da analgesia, a questão da analgesia não farmacológica, né, da gente estar falando dos métodos, a ideia é que essa mulher, ela tenha uma experiência nesse curso de gestante de massagem, de usar bola, de usar o óleo, né, nesse projeto, que nós mandamos para a reitoria, da compra do óleo de lavanda, do óleo de laranja doce, para que ela prove, que ela cheire antes dela utilizar no seu momento de parto. Então, isso é importante também, né? Que ela vai ter experiências nesse curso, né? E nesse QR Code, infelizmente, né? Não dá para sentir o cheiro, mas se no dia que ela tiver também consulta, a gente pode disponibilizar, deixar uma amostrinha para que ela tem essa experiência, também é uma boa, né? Pensando aí naquelas gestantes que não vão estar disponíveis, né, para ir no curso de gestante. Então, gente, essas eram as minhas ideias, conversando com os professores lá no ambulatório, amadurecendo com o professor Felipe, o professor Gustavo também me ajudou muito, né? Então, a gente colocar esses meninos da enfermagem, da medicina, para construir projetos, para trazer melhor experiência, para trazer publicações, para a gente crescer como Unisa, como o professor Thomas falou, né? Trazer o nome na Unisa para as evidências, né? E talvez trabalhar com o simples, que o simples também funciona, né? A gente trabalhar com pré-natal, que parece simples, mas eu acho muito complicado, né? Se você pensar, um bom pré-natal dá uma resposta muito boa no parto.
Então, a gente fortalece a assistência ao parto também, e assistência puerperal. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Passei um pouquinho do meu tempo, fiquei controlando aqui Gina, deu tudo certo, Jaque. Tá tudo. para não passar, mas eu espero o apoio de vocês. Quem quiser conversar comigo depois, eu posso ir lá no ambulatório para a gente traçar as ideias, traçar os pequenos projetos, fazer um grande guarda-chuva e trazer pequenos projetos para um TCC, para um TCC da residência também, um trabalho da semana da iniciação científica que nós vamos ter para a Unisa e diversos congressos, juntar as duas formações aí, o enfermeiro obstetra, o residente em ginecologia e obstetrícia, e o nosso graduando também, não deixando ele de fora, nem de enfermagem, nem de medicina. Eles também vão participar, mas, né, de uma proporção aí bastante relevante no nosso dia a dia. Eu adorei Maravilha. estar participando das aulas e adorei ter sido convidada. Espero que eu tenha sido clara e breve para que a gente possa tocar para frente esses projetos. Imagina, Jaque, muito obrigado. Gente, pequenos avisos, né? Então, terminamos mais um ciclo. O ciclo é sempre ginecologia, obstetrícia, reunião de maternidades e serviços associados. E a nossa quarta reunião é sempre reunião administrativa. Então, semana que vem, reunião administrativa da saúde da mulher, fechamento de semestre, acho que trazer o feedback para vocês o que deu certo, o que a gente precisa mudar, o que a gente pode manter, o que deu certo, enfim. Amanhã tem uma reunião com a diretoria, vou apresentar, né, temos um professor novo, o professor Henrique, um diretor novo, vou apresentar aí literalmente muito da saúde da mulher amanhã para ele, né? O Gabriel vai estar comigo, vai apresentar aí dados do sexto semestre. Hoje, enfim, tivemos uma OSC semana passada, a VI hoje, então queria agradecer a todos. E semana que vem a gente faz um fechamento. Maravilha? Felipe, aqui é o Thomas de novo. Pode falar, Thomas. Semana que vem é o fechamento, então, é reunião administrativa. No Sim. mês 7 haverá reuniões ou a gente vai pular esse... Thomas, eu pensei em talvez dar um intervalo de uma semana só, mas dia 10 de julho os alunos já estão de volta. Então, 10 Ah, de tá. julho, pensei em já voltar tudo ao normal. O que você acha? Não, para mim é perfeito. Então, dia Nem, 10 nem vai ter 10 é intervalo. segunda. Semana que vem é administrativo, na outra já começa interno. Então, Tá bom. Então, eu só preciso discutir com você depois os a assuntos. próxima aula da ginecologia, que é a próxima aula. Acho que era osteoporose, não Osteoporosa. era, Thomas? Isso. Eu tenho uma pessoa, me parece que você tem, depois a gente em off conversa a respeito disso. Tá bom? Maravilha. Valeu. Gente, boa noite, obrigado. Hoje sai, então, reunião da gineco-osteoporose, olha aí. Sai a próxima reunião, então, da obstetrícia fisiológica pré-natal do pai. Sai analgesia de parto. Quem tiver sugestão de temas, estamos de portas abertas, por favor, envie. Tá bom? Jaque, pós-graduandos da enfermagem, muito obrigado e sigamos. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.